Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela revelação de Jesus Cristo. Nós te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos irmãos que estão sempre conosco, Senhor, pelos nossos ajudadores, intercessores, pelos nossos filhos, ó Deus, gerados pela tua palavra, pelos nossos aprendizes, ó Deus, que existem em consequência do ensino e da tua grande comissão e de fazer discípulos. Ó Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado, meu Senhor, pelo teu amor profundo, nos dando, meu Senhor, o privilégio de participar deste reino de glória e aflição. Amado Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, intercessores, abençoa, Senhor, nos dá graça para continuar, nos dá alegria de servir, Senhor, e que o nosso exemplo, ó Deus, seja algo para despertamento de alguns. Deus bondoso, Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é, sim, tocar o clarim, tocar a trombeta, falar que viemos trazendo a mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 33 a 37. Um texto que geralmente as pessoas não lê somente. Não lê somente esses versículos. Existem muitos outros versículos e temas no texto do capítulo 8, e muitos fazem leituras muito bem elaborada e falam muito bem naquilo que Deus comunica através da palavra. Mas o tema, meu Senhor, o tema de hoje, meus irmãos, que o Senhor nos move a fazer é a aflição, a dificuldade, a experiência de cristãos no mundo todo. No mundo inteiro, os cristãos verdadeiros estão sofrendo. Aqui nós temos uma coisa meia nebulosa. O Brasil, as Américas, não tem uma boa definição de cristão. Idólatra nunca foi cristão. Um idólatra não é um cristão. O pastor é radical. Sim, eu tenho raízes. Com as raízes que sustenta a árvore de Deus nas Escrituras, a lavoura de Deus nas Escrituras, um idólatra não é um cristão. Cristo não era idólatra, Maria não era idólatra, Isabel não era idólatra, João Batista não era idólatra, Zacarias não era idólatra. Não era idólatra. Então, idólatra não é cristão. Idólatra é religioso, mas não é cristão.
não temos uma boa definição de cristão aqui. Porque o sujeito é feiticeiro e é cristão, tem o espiritismo cristão, tem isso cristão, tem aquilo cristão, e toda seita tem o nome de igreja, ou quase toda seita tem o nome de igreja, e quanto mais bonito o nome, mais perversa a doutrina. Igreja do Reino da Glória. E ali só tem escória, é uma desgraça. Igreja do Reino de Deus. Deus ali é só um produto mal acabado. Porque tem a corrente do sal, a corrente do azeite, a corrente disso. Não tem. Então não tem definição de cristão nas Américas. E o Brasil é pior. Então vamos falar da definição. Podemos ter dificuldade com isto? Sim, podemos. Mas também é previsto na palavra de Deus. Então, Romanos 8:33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando Deus justifica, Deus atribui àquela pessoa a justiça de seu próprio Filho, a justiça de Cristo. E este nunca mais será um idólatra. Um idólatra não tem a justiça de Cristo. É um religioso sem a justiça, sem a justificação, sem o amor de Cristo, sem a verdade de Cristo. No versículo seguinte, diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não se engana. Cristo não se enganava como homem, como carpinteiro, filho de Maria, o filho do José, o irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão, não se enganava. Imagina ressurreto e glorificado e se enganar comigo, se enganar contigo. Ele não se engana. Então ele não se engana, foi ele que morreu e ressuscitou e intercede por nós. E quem é que tem poder de condenar um súdito verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo? Ninguém. Ninguém tem poder de condenar. Pode dizer o que quiser, pode prejudicar aqui e ali, causar aflição, mas condenar, não. Os que têm este selo, a justificação, a condição de ser um súdito do Filho de Deus. Pode intentar acusação, mas não condena. Pode fazer muitos males, mas a intenção não leva à condenação. Vai afligir, mas não condena. No versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. A tribulação faz a gente correr para o lugar secreto, o pavilhão da comunhão com Deus, e se jogar na presença de Jesus e clamar por socorro. Então, quem nos separará? A tribulação separa? Separa não.
A tribulação não nos separa. Porque quanto mais atribulado estiver a pessoa justificada, abençoada, encorajada, cheia da graça, quanto mais sofra perturbação, mais recorre aos recursos infinitos de Cristo. A segunda pergunta é: a angústia nos separará do amor de Cristo? Não, porque Ele mesmo angustiou-se e Ele confessou a sua angústia. A minha alma está profundamente triste, estou angustiado até a morte. Então, a intenção dos perversos, a acusação dos perversos, os ardis, as armadilhas dos perversos causam angústias nos discípulos de Cristo, mas não separa. Quanto mais o discípulo de Cristo se vê, se sente angustiado, mais ele recorre a Cristo, que sofreu angústia, e encorajou os seus e disse: eu venci, e vós vencereis. Ele vai perguntar, na terceira pergunta aqui: quem nos separará? A perseguição? Não. Perseguição não separa. Porque quanto mais perseguido, quanto mais injustiçado, quanto mais injuriado, quanto mais agredido, mas entendemos que precisamos de ter Jesus Cristo ao nosso lado, com as armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele ainda pergunta no versículo 35, a fome nos separará do amor de Cristo? Não. Não. A fome não nos separa do amor de Cristo. Porque nas nossas necessidades nós lembramos da operação divina no decorrer da história e em todos os registros da Bíblia. Deus fez com Israel o que queria fazer pelo mundo inteiro. E Deus fez por pessoas que viveram a necessidade, que tiveram a tribulação, a angústia, a perseguição e estavam com fome. E Deus socorreu aos milhares. Temos conhecimento mínimo através da Escritura, porque não é um livro de história de fome. Mas nós vemos Deus operando maravilhas, prodígios, para solucionar o problema da fome. A nudez nos separaria do amor de Cristo? Não! Porque já sabemos o propósito divino. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Deus deu graça, vigor, vitória, sabedoria, poder e comunhão. E não tem um histórico de vestes
O homem viveu em paz com Deus, em comunhão com Deus, em estado de graça e santidade, antes do pecado. E só passou pelo vexame da nudez, após desobedecer o Senhor. Mas a provisão veio do próprio Deus, que no lugar do penacho, no lugar das folhas, Deus o vestiu com a pele de cordeiro. E o senhor acredita? Óbvio. Prego Bíblia. Aprendo Bíblia. Ensino Bíblia. E me esforço para viver Bíblia. O perigo nos separará do amor de Cristo? Não. No perigo temos a presença invisível do Espírito de Deus. Conhecemos o histórico de perigos dos servos de Deus. Muitos foram vítimas, muitos morreram em situações que eram perigosas. Deus permitiu. Mas muitos foram salvos. Salvos da desonra, salvos da morte violenta, salvos da morte vergonhosa, salvos, muitos. Então o perigo não nos separará do amor de Cristo. O perigo nos faz recorrer a Cristo, porque temos a promessa: não vos deixarei só. Não temas, eu sou contigo. Então o perigo não nos separa do amor de Cristo. Ele diz: a espada nos separará do amor de Cristo? Não. A espada não separa do amor de Cristo. Alguém foi decepado, degolado, se uniu a Cristo mais rápido. A espada não nos separará do amor de Cristo. A espada nos causa medo da afronta. Uma mulher ímpia jurou de matar um profeta à espada. Me faça os deuses e outro tanto se amanhã, neste horário, o Elias não tiver sido decepado, degolado. Deus amparou o seu servo, fortaleceu o seu servo, alimentou o seu servo e duplicou a tarefa. Aliás, triplicou a tarefa. Coma, se alimente, descanse e volte. E vá ungir o Jeú para resolver o problema da ditadura de Israel. Depois você unge Azael para se tornar uma defesa de Israel. Ele nem judeu era. E depois você unge o Eliseu para ocupar teu posto. Deus, no perigo da espada, alimentou, confortou, comissionou e triplicou o serviço do profeta Elias. A espada não nos separa do nosso Deus.
Por isso está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o abate, para o matadouro. Esta é a visão do mundo. Ele deve morrer. Deve morrer. Precisa. Aí deveria ter morrido. Não é assim que Deus vê. Quando Deus vê de outra maneira, o perigo, a espada, não nos separa do amor de Cristo. E o último versículo, meus amados, Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas, quais coisas? Em todas estas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na escassez de roupa, porque fome e nudez aqui não é no sentido absoluto, é nas necessidades. E nas ameaças, o perigo. O perigo. Quando ameaçaram Jesus, por que você não fala comigo, não responde do jeito que eu quero? Não sabe que eu tenho poder? Nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Somos discípulos, somos súditos, somos aprendizes do Filho de Deus. E tribulação, angústia, perseguição, escassez, necessidade de alimento, necessidade de roupa, perigo, espada, não nos separará do amor de Cristo. Pelo contrário, somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que se entregou por nós, por amor, profundo amor. Amor declarado, a maior declaração de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida ninguém tira, eu a dou, eu a entrego. Não há maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Como amigo de Jesus Cristo, eu convido você a fazer uma aliança com Jesus Cristo, um pacto com Jesus Cristo, um pacto de sal. É um prato de sal? Não, é um pacto, é para comer na presença de Jesus Cristo todos os dias, beber na presença de Jesus Cristo todos os dias. Este é o pacto necessário para fortalecer as nossas vidas e nos fazer receber o entendimento que em todas estas coisas somos e seremos mais que vencedores. A nossa intercessão pela aliança com Cristo. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela vida, pela palavra, pelo teu profundo amor, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo, nos dando paz, graça e comunhão. Amado Deus, agora, Senhor, propomos uma aliança de sal, um pacto de sal, Senhor, para cada dia nos alimentarmos em Tua santa presença, comer e beber em
tua presença, na tua mesa, seguindo, Senhor, os teus princípios, amando a tua palavra, amando a tua vinda, buscando a tua face. Meu amado Senhor, abençoa toda a tua igreja. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração, em todos os corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leiam a Bíblia Sagrada. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós, agora e para sempre. Amém.